A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos, graças a Deus, com mais uma oportunidade de estarmos passando aqui a EBD, a Escola Dominical, a lição de número 5, e nós temos como o título, Zorobabel recomeça a construção do templo. Debaixo da graça de Deus, em primeiro lugar, com a bênção do nosso pastor, o pastor José Antônio, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Encontro com Deus, nós estamos dando continuidade no terceiro trimestre, e umas lições maravilhosas, os princípios divinos em tempos de crise. Essa lição ela foi dada na década de 1993. No comentário, o pastor Eurico Bergs foi quem foi o comentarista, o saudoso, já está com Cristo. Nós temos nessa lição aqui, falando a respeito do recomeço da construção do templo. Nós estamos vindo em uma série de estudo, aprendendo sobre o avivamento, né? A reconstrução e o avivamento de Deus na vida do cristão. Essa lição é uma lição muito maravilhosa da parte de Deus, uma lição que tem muitos ensinamentos para nós, os dias atuais também, que estamos vivendo. E eu sou grato a Deus por você ser o nosso aluno, você que é de outro ministério também, tem participado conosco. Compartilhe mesmo o vídeo, para que a palavra de Deus ela seja divulgada, o ensino seja levado adiante, né? E também compartilhe aí no Facebook, compartilhe no Instagram. Quero agradecer a Deus também pela vida dos nossos irmãos e o ciclo de oração que nós temos do grupo do ciclo de oração, nossa irmã auxiliadora, nossa irmã Leidilene, nossa irmã Socorro, nossa irmã Fátima, um grupo de ciclo de oração que nós temos no trabalho de missões, e também ao pastor ali no Paraná, Palmeiras, o pastor Ângelo, o nosso amigo das missões aí, pastor Reginaldo, ali em Alegria de Piauí, que nos deu a honra de estar ministrando no Instagram a palavra lá no culto de ensino, na terça-feira. E também o pastor Antônio, ali no Curral Novo, ali no Piauí, junto com o pastor Natanael, ali na região do Jorge também, a irmã Maria, também a nossa irmã Raquel e Marcos, onde tivemos ontem no lado deles fazendo oração, onde sentimos a presença de Deus. Dando continuidade na lição, meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, e esse tem sido o meio mais fácil de chegar aos irmãos, pelas redes sociais. Então vamos continuar a colocar as lições, para que nós venhamos a evitar o contato físico, mas ligado espiritualmente, né? Estamos ligados. Vamos lá. Zorobabel recomeça a construção do templo. O objetivo geral desta lição é compreender como se deu a construção do templo, sobre a liderança de Zorobabel. O objetivo específico, abaixo aqui, são três tópicos. Mostrar como Deus levou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Segundo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Terceiro, explicar o mistério profético à luz da Bíblia. O ministério profético à luz da Bíblia. Pois bem, nós vimos para aqui a leitura bíblica em classe, ou leitura diária. A verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Debaixo do poder de Deus, a igreja se torna invencível, imbatível. Texto áureo, no livro de Ageu, capítulo 2, o versículo de número 10 e versos 18, diz: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu veio a Jerusalém, enviado por Deus, e Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, ao mesmo tempo para ir a Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, eles vão de encontro aos sacerdotes,
aos homens que tomavam conta da obra de Deus à frente, que era Zorobabel e Josué. E a Bíblia nos diz que aqui nós vemos uma harmonia bíblica. Aqui nós vemos que toda a Bíblia está em harmonia. Nós vemos lá que Daniel, no princípio das lições que nós estudamos na lição de número 1, Daniel foi despertado porque entendeu que estava completando 70 anos de cativeiro babilônico, e lendo o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, ele entendeu que era o tempo ali já que Deus ia libertar o povo. Aí depois, Daniel também escreve, e aí vai confirmando com o livro de Jeremias. E aí eles vão para Esdra, capítulo 4 ali em diante, vai o cumprimento e o início, lançando os alicerces da obra. E depois, ali por diante, vem também Ageu escrever, e vem também Zacarias. E aí nós vemos muitos profetas e livros escrevendo e interagindo e falando da mesma história, falando do mesmo acontecimento, que era a reconstrução do templo de Deus. Reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Na verdade prática tem. Sobre o poder de Deus, a igreja se torna imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Quando nós estamos debaixo do poder de Deus, nada pode deter a igreja do Senhor. É o que está escrito em Mateus, quando Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, agora sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra ali era Jesus, tá? A pedra era Jesus, como vimos na lição anterior. Vamos lá. Quero sua paciência, fique conosco até o fim desta aula, que com certeza Deus vai nos ensinar. Com certeza Deus tem a nos ensinar, por sua misericórdia e graça. Leitura bíblica em classe. Está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu 1, do versículo 1 a 12, e Zacarias, capítulo 4, versículo 6 a 10. Esdras 5, 1 e 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, e lhe profetizaram. Então se levantou Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesuá, ou Josué, filho de Zadok, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Olha que interessante, meus irmãos. Ageu e Zacarias também trabalhavam na obra de Deus, né? Na construção. Ageu capítulo 1, versículo 1 e 12. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. E Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Zadok, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 12, Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zadok, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante de Deus. Aqui quando eles chegaram, eles começaram a profetizar ali na parada da construção do templo. Interessante é que Ageu profetiza, ele diz assim: é tempo de vocês edificar a casa de vocês, e a casa de Deus fica deserta. Vocês acham isso certo? E ele começa a profetizar, ele começa a dizer que o povo recebia o salário, mas recebia num saco furado. O povo plantava, mas não tinha direito a colher. E o que é interessante é que ele começa a falar, ele começa a repreender o povo. Aí ele vai dizer: vão nos montes, busquem lenha e façam uma casa para Deus, o Senhor vai se agradar dela. Ou seja, Deus estava querendo que o povo voltasse à adoração, que o povo voltasse a cultuar, que o povo voltasse a celebrar as festas solenes que se faziam em Israel e o sacrifício e o altar restaurado. Zacarias capítulo 4 diz, versículo 6, 7 e 8 diz assim: E respondeu-me e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel dizendo, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra como aclamação, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo,
As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos o acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois que esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os sete... Vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor, que decorre por toda a terra, e decorre por toda a terra. Aqui fala a respeito sobre a vontade de Deus se cumprindo e sobre os cuidados de Deus na vida dos profetas de Deus que Deus criara para Jerusalém, para ajudar na construção do templo. Vejamos aqui em Zacarias. No livro de Zacarias, o profeta Zacarias, o capítulo 4, versículo de 4 a 10, nos diz assim: E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não sei, Senhor meu. Versículo 6. E respondeu-me, falando, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, graça, graça a ela. A pedra do Senhor veio de novo, a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: A mão de Zorobabel tem fundado esta casa, também as suas mãos o acabarão, para que saiba que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Aí, aqui nos fala depois a respeito do castiçal. Falai mais disso, versículo 11. Diz-lhe quem são 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda. Falando outra vez, disse: Quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tumbos de ouro que vertem de si o ouro? E ele me respondeu dizendo: Não sabeis o que é isso? E eu disse: Não, Senhor. Então ele me disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aqui fala os 2 ungidos do Senhor que estão diante de toda a terra. Quando Deus envia eles, Zacarias, e Deus envia Ageu, o Senhor dá uma visão para eles. E a visão era que um castiçal de ouro, o castiçal que havia no templo de Deus, que era as 7 lâmpadas, que era um símbolo dos 7 Espíritos de Deus, eles precisam de óleo, precisam da unção, ou seja, as lâmpadas só ficarão acesas se tiver óleo. Então o óleo ele mostrou numa visão uma videira, a romeira. Ele começou a mostrar essas plantas que são um tipo do óleo de Deus, né? Um tipo do óleo espiritual que não pode faltar na vida do sacerdote, que não pode faltar na vida do crente, o óleo espiritual de Deus. Então a Bíblia nos diz que a visão foi essa: para ter fogo tem que ter óleo. E aí vocês vão lá em Jerusalém e vão falar as palavras que eu vos disser. Quando ele chega em Jerusalém, procura Zorobabel e procura Josué. Meus irmãos, Josué aqui não é o Josué de Moisés, é um outro Josué, tá? Aqui dá até o nome do pai dele, né? Zadok. Então, esse Josué, ele era uma pessoa, um sacerdote, a qual na lição anterior nós lemos e estudamos que esse sacerdote tinha suas vestes manchadas. As suas vestes estavam manchadas como um símbolo espiritual de como estava Israel. Israel aproximadamente passou 15 anos com a obra parada e aceitou tudo que o rei ordenara, até vir o profeta e despertar o povo novamente a buscar a presença de Deus. Na introdução diz: nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério dos profetas Ageu e Zacarias. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, Deus vai enviar alguém. Deus vai enviar alguém para ajudar. E Deus enviou os seus profetas,
os dois juntos para trabalharem junto na obra e animar o povo. Ponto central da lição: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Ou seja, Deus levantou os profetas porque eles eram necessários para a sua obra. Então, era preciso eles levar esta palavra, era preciso eles irem para falar ao povo, né, aquilo que Deus ordenara. No capítulo 29 de Provérbios, no versículo 18 diz assim, ouça aí a palavra de Deus. No versículo 18: não havendo profecia, o povo perece. Em algumas traduções diz: o povo se corrompe, né? O povo perece. Porém, o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E a profecia aqui não fala a respeito de Deus tomar alguém na igreja e falar para a profecia: fulano, você está errado, em tal hora, em tal hora, em tal hora. Não. Esta profecia fala que é a palavra de Deus. O povo estava se desviando do caminho, então teve que haver um despertamento através da vida de Zacarias e da vida de Ageu, os profetas de Deus enviados por Deus a Jerusalém para abrir os olhos do povo, para tornarem novamente a Deus. Então, sem profecia, o povo se corrompe. Daniel, pelas profecias, também entendeu que era tempo de Deus libertar o povo dele do cativeiro. Leia a palavra de Deus, ela é a profecia que Deus tem para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é um livro muito atual. Ela fala do passado, do presente e tem todo o futuro escrito nela. Como diz no Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para um momento e luz para um vislumbre adiante. A palavra de Deus, ela é como um farol baixo de um carro clareando no exato momento. E se você dá um farol alto, você vê mais a distante o que tem pela frente. Assim é a palavra de Deus. Por isso Jesus diz no capítulo 17 de João, verso 17: santificai-vos na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus por isso. No primeiro tópico diz: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro ponto: Deus levanta dois profetas. Primeiro veio Ageu capítulo 1, versículo 1, e depois levantou Zacarias no capítulo 4, versículo 1 ao 6. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o de Deus dos céus. Mas o Deus dos céus enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Esdras capítulo 5, versículo 1. Vai falar. Letra A. Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal de Deus. Conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos ímpios, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Ou seja, Deus envia os profetas Zacarias e Ageu para animar os que estavam trabalhando na obra de Deus, estavam desanimados. Por isso que Abacuque ele escreve: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No princípio, às vezes a fé da gente está lá em cima, quando é no meio da caminhada, muitas fé quer desfalecer, não desfaleça. Por isso que os profetas de Deus, eles clamavam para um avivamento, para que o povo não viesse se esquecer de Deus, para que não viesse se esquecer dos caminhos do Senhor, que são agradáveis, né, que são amáveis, que são uma bússola para nos levar ao céu. Então nós devemos andar nos caminhos do Senhor. A mensagem de Deus veio sob a forma de visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha fluído através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com duas oliveiras, ou seja, as oliveiras produziam o óleo, né? Nós sabemos que a oliveira verdadeira é Jesus Cristo, que produz em nós a alegria. Glória a Deus. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não
por força, nem por violência, mas o meu Espírito. Esta palavra fala a respeito de um despertamento através do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus não se faz por amizade, a obra de Deus não se faz por dinheiro, a obra de Deus se faz pelo Espírito Santo, pelo despertamento do Espírito Santo. Tome cuidado. Quando alguém impõe dinheiro demais para fazer a obra de Deus, impõe dinheiro, vamos dizer, alguém precisa de muito dinheiro para vir cantar em sua igreja, tome cuidado. Deus, às vezes na sua igreja tem pessoas ungidas por Deus e você não dá crédito a essas pessoas para trazer alguém de fora, você nem sabe como está a vida. Então não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Oh, glória. Letra B. Josué, o sumo sacerdote, o líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Nós observamos na lição passada que ele estava com as vestes sujas. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Zacarias 3:4. As vestes deles estavam sujas. Essa veste de Josué não é que ele precisava pegar as vestes dele e lavar com sabão em pó ou com sabão de barra. Eram as vestes espirituais. No capítulo 3 de Apocalipse, o versículo número 18, Jesus, na revelação para João, o evangelista, ele diz assim, escreve a igreja que está, se não me engano, em Laodiceia. Capítulo 18 diz assim, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueças e divistas de vestes brancas. Ali é vestes espirituais. O Senhor estava dizendo que a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, mas era pobre, porque não tinha um Senhor. Apesar de ter um recurso muito grande pela produção que eles tinham lá de colírio, pela produção que eles tinham de vestes de lã, de ovelhas, tinham o lírio do vale para trabalhar, eles extraíam seu próprio ouro. Se você for estudar as sete igrejas da Ásia, você vai ver que a igreja de Laodiceia tinha esse recurso muito grande. Então, Jesus chama ela de pobre. Jesus chama ela de miserável. Tinha dinheiro, mas era miserável. Olha que interessante. Então, é um ensino muito grande para nós. Nós devemos enriquecer dos conselhos de Cristo. Oh, glória. Letra C. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que se havia sofrido eram de consequência da omissão frente ao dever que tinha na casa do Senhor. Ageu capítulo 1, versículo de 6 a 9. Deus repreende o povo pelo fato da omissão. Porque a palavra do Senhor nos diz, pelo profeta Jeremias, que maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente ou relaxadamente. Fraudulosamente ou relaxadamente. Então a obra de Deus ela tem que ser feita com vigor. A obra de Deus não pode ser um peso para ninguém. A obra de Deus tem que ser feita com amor. Vamos lá, seguindo. Segundo ponto. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção, abre aspas, e começaram a edificar a casa. Quando abre aspas e fecha aspas, é versículo bíblico, Esdras 5:2. Os profetas de Deus ficaram com ele, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio Ciro. Ciro foi um rei levantado por Deus. Antes mesmo de nascer, Deus já diz no capítulo 45, versículo 1, levantarei Ciro, meu ungido. Então a ordem tinha vindo dada de Ciro e a ordem do superior sempre é maior. Sempre é maior, sem contradição alguma. O menor é abençoado pelo maior. Que haja sempre entre nós respeito pela liderança, pelos maiores, para que estejamos debaixo das bênçãos de Deus. Está lá no livro de Hebreus capítulo 7. Se não me falha a memória, o capítulo 7 vai falar que o menor ele é abençoado pelo maior. E Ciro tinha recebido a ordem de um maior. De quem Ciro tinha recebido a ordem? Do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus.
para edificar a casa. Então esse projeto não era um projeto de homem, este projeto era um projeto de Deus. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra, até que fosse dada conhecimento aos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império de Persas. Ou seja, os samaritanos que sempre se levantaram contra os judeus, que eram as 10 tribos do norte contra as 2 tribos do sul, nós já estudamos sobre isso. Se você não estudou, nós temos aí a playlist, aí você vai lá no canal da igreja, a Hora da Palavra 3.7, você vai achar lá uma plataforma, né, a playlist lá, vídeo abaixo de vídeo, e você pode ver esta aula que nós demos passada aí, a lição 4. E você também pode compartilhar, se inscreve, ó, aqui abaixo fica o nominho vermelho, inscrever-se, toca lá, porque vai divulgar. Quanto mais inscrito, mais divulga. Quanto mais você compartilha, mais gente se inscreve. E aí a palavra de Deus vai sendo divulgada e você também vai sendo abençoado por estar semeando em tempos difíceis, né? Vamos semear a semente. Vamos semear como fez José, né? Vamos semear no seco e colher na medida de 100. Então vamos colher porque o Senhor está mandando nós semear. O rei Dário mandou que os seus escrivãos verificassem o referido edito de Ciro. Ou seja, ele começou, o rei Dário, ele despertou para ver o que Ciro tinha escrito. Quando ele buscou nas crônicas, que eram as cartas escritas e guardadas dos reis, ele encontrou que a ordem foi dada pelo rei Ciro, que ninguém deveria parar a obra de Deus. Então, entende-se ali, e a Bíblia nos fala, nos relata, que a ordem veio também agora com a ajuda de Dário. Ele disse: eu vou mandar que vocês voltem a reconstruir o templo, e agora também eu serei um ajudador do templo. Agora eu serei um colaborador do templo, eu estarei contribuindo financeiramente para o templo. Olha que bênção. No terceiro ponto, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando as suas cooperações, abre aspas, ou seja, versículo bíblico, prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filhos de Ido, e edificou a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Então nós vemos aqui uma escala de reis que tiveram nesse processo da construção do templo. E acabaram-se esta casa. Esdras capítulo 6, versículo 15. Que grande bênção o despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se, e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda honra e glória seja somente ao Senhor. Meus amados, toda a obra de Deus, ela é uma grande obra, tá? Toda a obra de Deus, ela é uma grande obra. Não estou falando grande em expansão, em altura, em largura, em comprimento. Eu estou falando em almas. Quando no capítulo 29 de 1 Crônicas, Davi está próximo a morrer e ele chama Salomão e diz: meu filho, você ainda é um jovem, e a obra que Deus tem para você é uma obra grande. A obra grande, ele não estava falando do tempo de Salomão, ele estava falando de almas, pessoas que iriam entrar naquele tempo para sentir a presença de Deus. Então a obra de Deus, ela é grande. Cada vida que vem para Cristo, esta vida pode render muitas vidas, e assim sucessivamente é feito com que o reino de Deus seja propagado. Então, divulguem, compartilhem, levem a palavra de Deus da maneira que Deus colocar no coração de vocês. Resumo do tópico 1, os profetas Ageu e Zacarias são levados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à construção do templo. Vamos lá, tópico 2. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Deus levanta os profetas como uma prova que ele não tinha abandonado o seu povo, como uma prova em que Deus estava trazendo resposta ao povo dele, né? Eu não sei se você sabe, mas quem não sabe vai saber agora. Houve um tempo, alguns falam 400 anos, outros dizem que foi 200 anos, porém nós temos toda a Bíblia, que você abrir, ela vai ter ali entre Malaquias e Mateus uma página como essa, ó. Uma página como essa, toda a Bíblia, você pode abrir aí, ó. Ela vai ter uma página dessa aqui totalmente em branco.
Essa página é um símbolo de que Deus passou um tempo sem falar com o povo na terra. Foi um tempo muito escuro, um tempo em que o povo não ouvia a voz de Deus, né? Dê graças a Deus por nascer um tempo em que você está ouvindo a voz de Deus. Já pensou a gente nascer num tempo desse sem ouvir a voz de Deus de maneira alguma? Como viveu este povo, né? Vamos lá. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da construção do templo. Primeiro, a manifestação sobrenatural no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas dois. Vamos mencionar dois exemplos do Velho Testamento que nós temos aqui. Nós temos aqui o exemplo na letra A, Moisés, e nós temos o exemplo na letra B, Elias. Moisés e Elias. Moisés, ele é um símbolo da lei, e Elias é um símbolo dos profetas. E todos os dois viveram coisas pessoais do sobrenatural de Deus. Por exemplo, Moisés, o grande líder de Deus, levantou para libertar, o grande líder de Deus que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Deus envia Moisés e dá para ele uma vara, ou seja, um cajado. E com esse cajado, Deus deu a ele muita autoridade, né? Nós vemos ali Mar Vermelho, vemos muitas coisas. Então, aí a manifestação de Deus. Na letra B, Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, o rei de Israel, nos dias de Elias, pois assim realizar grandes milagres. Ou seja, Elias, né, em um período muito difícil, ele veio a operar muitos milagres. Deus fez com que morresse muita gente através da voz de Elias, em apenas uma mensagem. Ele disse que se eu sou homem de Deus, que morra todo, e morreu 50 pessoas de uma vez só através de uma voz dele, que era as pessoas que morriam eram pessoas inimigas, né, que iam lá no monte para tirar ele de lá. E aí houve uma das manifestações que ficou mais gravada, foi a do Monte Carmelo, né? O Monte Carmelo, quando ele vai lutar contra os profetas de Baal, né? Em oração, ele clama a Deus, os profetas de Baal clamam a Baal, Baal não responde, que era 850, juntando o Acabe com a Sera, né? A reunião dos profetas do mal lá, e ele estava sozinho, mas Deus estava com ele. Então, nem sempre a multidão, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Para dizer a voz do povo é a voz de Deus, nós vemos na Bíblia que nem sempre é assim. A voz do povo era 10, quando voltaram para ver as terras prometidas, 10 disseram que não poderia entrar, e 2, a minoria disse que podia entrar, e entraram. Então, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado com esse ditado, né? Então, ele estava sozinho. Quando orou, Deus respondeu com fogo e desceu fogo do céu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Só o Senhor é Deus. O povo clamou, só o Senhor é Deus. E prostraram em terra e adoraram a Deus, que respondeu com fogo. Oh, glória! Segundo ponto, a manifestação sobrenatural do Novo Testamento. Quando o Espírito não é maiúsculo, então Espírito Santo, quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. No capítulo 12, versículo 4 a 6, fala que o Espírito Santo opera de várias maneiras, mas é o mesmo Espírito que opera em todos, né? Então há vários dons. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, né? O apóstolo Paulo tinha muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, né? Vamos lá, ele escreve uma mensagem de exortação: não despreze o dom que há em ti. Ou seja, existe um dom em você. Você tem desenvolvido este dom, ou você nem descobriu qual é o seu dom ainda? Pois busque com zelo, é o que ele diz aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não despreze o dom que está em ti. Poucos antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo. No capítulo
1 versículo 6 de 2 Timóteo, ele escreve: desperta o dom de Deus que existe em ti. Desperta, não deixe dormir. Recomenda procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. E escreve também: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segundo a Bíblia, não pode profetizar se não for segundo a Bíblia, ou seja, se não estiver de acordo com a Bíblia. Há profecias que são particulares, né? Pessoas que precisam ouvir alguma coisa de Deus para voltar a Deus, mas as profecias elas têm que estar em harmonia com a Bíblia, elas não podem sair da harmonia bíblica, né? Vamos lá. No tópico 3 e derradeiro diz: o mistério de profeta à luz da Bíblia. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ou seja, o profeta ele é chamado por Deus, então não pode tomar honra se não for dada por Deus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Vamos ter alguns exemplos aqui. Em Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 2, os anciões vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhe responde que por causa das suas abominações eles não receberiam respostas. Ou seja, ele consulta a Deus, Ezequiel, e diz que o povo não estava recebendo resposta por causa do pecado. E olha o que está escrito aqui, o Espírito Santo me lembra agora. Eu não notei. No livro de Isaías, capítulo 59. Isaías 59, no versículo 1 diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não veja. Então, o que o profeta Isaías escreve? Ele está dizendo que o que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado. Então, olha que interessante aí, né? Letra B. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se havia perdido. Ou seja, aqui estava sendo consultado pelos bens materiais, né? Era o jumento, mas só que tinha um propósito a jumenta se perder. Qual foi o propósito da jumenta se perder? Deus tinha marcado um encontro com Saul, precisava tirar ele de casa, ele não saía de casa. Então as jumentas de seu pai se perderam. 1 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7, leia lá a história muito interessante. Na verdade, as jumentas voltaram novamente para casa, e Saul foi quem se perdeu no caminho e depois foi se encontrar com o profeta Samuel, porque ele ia ser o primeiro rei de Israel. Então Deus marcou o encontro com ele, precisava tirar ele de casa. Na letra C, 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. 1 Reis, capítulo 14, versículo 4 e 7. Na letra D, Moisés transmite aos anciões o que Deus lhe falava, no capítulo 19, versículo 7 e 8 de Êxodo. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo, né? No Velho Testamento ele era um mediador, ele era como se fosse um mensageiro para levar e trazer a resposta. É tanto que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e todo o povo ficava ali no pátio esperando a resposta do sacerdote. Você vai ver lá a história também de Zacarias, quando ele entra no templo para falar com Deus, o pai de João Batista. E ele não acredita que Isabel, a sua esposa estéril, iria ter um filho, e ele não acredita na resposta de Deus ali ao povo de Israel, e ele fica mudo. E ele sai para fora ali, quando ele sai no pátio, né, que saía do Santo dos Santos ao Santo do Santo ao pátio. E quando ele saiu do pátio, cadê ele falar? Não havia voz em Zacarias. Então o povo sempre esperava a resposta do mediador entre Deus e os homens. No Novo Testamento, nós temos um mediador, né? Um único mediador, na verdade. E nós vamos ver que o mediador é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
homem, porque foi o único que morreu e ressuscitou. Então ele é o mediador. Se está escrito na palavra de Deus, então acredite, é a palavra de Deus que está falando. O profeta na dispensação do Novo Testamento, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Foi profetizado por Joel e se cumpriu em Atos Apóstolos, no capítulo 2, verso 17, que Deus derrama do seu Espírito Santo sobre quase 120 almas que estavam presentes ali, vidas que estavam presentes, foram todos batizados com o Espírito Santo e falavam em outras línguas, icônica, do Egito, da Panfilha, da Mesopotâmia, Capadócia, e ali todos ouviam falar das grandezas de Deus. Eles falavam em línguas das nações sem nunca terem estudado, porque era o dom do Espírito Santo. Tem alguém o dom de profecia, não significa que seja um profeta. O termo profeta designa que quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para a qual o ministro recebe de Deus uma preparação especial do Espírito profético. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e o versículo 8 e 9. Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e o versículo 8 e 9, que nos diz assim, 8 e 9. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com ele chegamos a Cesareia, e entramos em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Por que um dos 7? Porque foi levantado como diácono na época, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando os diáconos são levantados. Lê a instrução dos diáconos lá. E tinha 4 filhas virgens e profetizavam. Ou seja, essas meninas eram meninas que se guardavam das coisas do mundo e esperavam um casamento e também receberam de Deus o dom, todas elas de profecia. Era um dom que elas tinham e Deus vinha e usava a boca delas para profetizar, né? Que Filipe tinha 4 filhas e profetizava. E depois de alguns dias também veio a casa um profeta chamado Ágabo, né, o que usou o cinto para amarrar as mãos dele mesmo e dizer que Paulo ia ser amarrado em Jerusalém. E Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Presta atenção. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16, 16. Ou seja, João Batista foi o último profeta com qualidades de profeta, com ofício de profeta. Isso não quer dizer que Deus não usa seus profetas. Isso quer dizer que hoje não existe um profeta na qualidade de ministério só profético. Vou visitar a casa de fulano que ele é o profeta. Não. Cuidado com isso, porque a própria Bíblia diz, não vá contra a Bíblia. A Bíblia diz, quem tira um tio ou um J, que era o alfabeto, né, ali que eles estudavam. Então, a Bíblia diz aqui que não existe profeta depois de João Batista, na qualidade e ofício de profeta. Não que não haja profecia, não que Deus não use os seus filhos, mas ele se levanta com dons de profecias, né? É diferente da qualidade de profeta e ministério profético, que era como Jeremias, Isaías, que eles eram profetas e os reis ouviam ele como os profetas mesmo das nações. Então, as nações ali sempre tinham seus profetas ali atuando. Como nós vemos, Ageu e Zacarias nesta lição trabalhando na qualidade de profeta. Vamos lá, seguindo. No pacto da nova aliança, temos Jesus como único mediador. 1 Timóteo 2,5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de que alguém consultasse um profeta. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2,18. Vejamos aqui o que diz Efésios 2,18. Irmãos, isso não quer dizer que Deus não nos ama por ter feito isso. Na verdade, isso foi uma prova viva do amor de Deus. Porque só quem falava com Deus eram os profetas. Hoje, no Novo Testamento, como o véu se rasgou de alto a baixo, também o acesso está livre para mim e para você que está assistindo.
O mesmo direito que um sacerdote tem de entrar na presença de Deus e orar, você que está assistindo, você que lê a palavra de Deus, você também tem hoje. Então, todos nós somos sacerdotes. O apóstolo Pedro vai escrever, todos nós somos sacerdotes real de Cristo, né? Então, no capítulo 2, versículo 18 de Efésios, nos diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que interessante. Por ele quem? Por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo escreve no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só há um mediador. Então essa questão de fulano, vou ali na casa de fulano fazer isso, intermediar por mim, é lógico que nós podemos ajudar em oração, irmãos. Mas o único que pode fazer o intermédio entre o pecador e Deus é Jesus Cristo. Perdoe-me se eu estiver te atingindo de alguma maneira, porém, é o que está na Bíblia. Eu não posso ir contra a Bíblia. Você pode ir lá que você vai ver, não existe um mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, quem fala é o apóstolo São Paulo. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compras de imóveis, etc. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, ponto. Todavia, vírgula, eles foram correndo, não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Olha que Jeremias escreve aqui, no capítulo 23, versículo 21, o Senhor diz: eu não estou mandando os profetas, mas eles estão indo. Eu não lhe falei nada, mas eles estão dizendo que sou eu. Então deve ter um cuidado com isso, né? Que aula maravilhosa, mas isso aqui é um ensino muito grande para a igreja de Deus, porque quem é de Deus não pode ficar confundido. Vamos lá. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então nós encerramos aqui esta lição, gratos a Deus, e nós agradecemos a Deus por a vida de todos vocês que têm acompanhado as lições. Nós estávamos dando a lição na igreja aqui, na rua 13, número 1, próximo à avenida principal, no Maria Tereza, e os cultos foram parados, e agora nós estamos dando pela rede social, né? Então tem sido uma benção, que eu vi que na última aula muita gente assistiu, né? Muita gente assistiu, muito mais que os que vêm à escola dominical, muita gente de outras igrejas estão compartilhando, estão sendo edificados por esta palavra que é de Deus, esta palavra que é de fé, de esperança, uma palavra de ânimo para voltarmos a construir, né? Vamos lá, síntese do tópico 3. Os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Então, os profetas vieram lá em Jerusalém para ajudar na construção, do templo, né? Aonde Deus enviou o profeta Ageu, e Deus enviou o profeta Zacarias para ajudar na construção do templo, né? Vamos lá, nós vamos encerrar orando, agradecendo a Deus. Vamos orar pela vida dos irmãos. Não perca as lições, continua divulgando. Quando voltarmos os cultos, participa dos trabalhos da igreja, que o Espírito Santo de Deus venha tocar a tua vida, que o Espírito Santo de Deus venha abrir a tua mente para a palavra, que você venha ser ungido pelo Senhor. Nós, irmãos, que tomamos conta da obra de Deus na questão de frente, de sacerdócio, de estarmos ali orando pelo povo, de estarmos dirigindo a igreja, nós não somos melhores que ninguém. Nós somos carentes das orações dos irmãos, então precisa da oração dos irmãos. E eu faço como fez Moisés. Que o Senhor venha derramar do Espírito que está sobre a liderança, sobre toda a igreja. E que se possível for, que eu sei que vocês vão ser muito usados por Deus, mais do que a nós mesmos. Porque a obra de Deus não tem que ter ciúme, a obra de Deus tem que ter crescimento. Que Deus venha usar você para o crescimento da obra de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida, meu Deus, de todo ouvinte, de todos aqueles que estão, Senhor, acompanhando a escola dominical.
a maior academia teológica, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um. Tome em tuas mãos as cidades, Senhor, aqui do Pernambuco, as cidades do Brasil, os estados, também a minha cidade natal, Senhor, ali a cidade de Exu, Pernambuco. Meu Deus, visita a minha família, visita, Jesus amado, minha família aqui em Petrolina. Visita também a família da minha esposa ali no Piauí, Senhor. Visita nossos irmãos, os pastores amigos. Também o pastor Anselmo, Senhor, ali na cidade, meu Deus, de Campos Sales, Ceará. Também, meu Deus amado, o pastor, meu Deus, René Duarte, ali, meu Deus, sofrendo em Venezuela. Visita, meu Deus amado, nossos irmãos em Cristo, Senhor. Visita cada igreja, Senhor. Independente de placa, que haja paz e esperança, que haja reconstrução, Senhor. Ó, meu Deus, da fé. Que haja edificação, Senhor, da fé, e que venha ser para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Toca aqui do lado aqui no joia, para que venham as pessoas ver mais o vídeo. Compartilha mesmo aí, toca aí no compartilhar e compartilha nos grupos de sua família. Compartilha no YouTube, aí compartilha no Facebook, no Instagram, onde você tiver um acesso às redes sociais que vai mais longe do que nós. Então você envia aí o vídeo, que certamente você estará abençoando o vídeo, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.